o Brasil foi muito circense, né, nessa eliminatória e acabou ficando em quinto lugar, que significa exatamente a mesma coisa que a Argentina, que terminou em primeiro. Ou seja, não muda nada. O Brasil teve campanhas brilhantes nas eliminatórias anteriores com o Tite, praticamente perfeitas. A última, então, foi, né, impecável. E chegou na Copa, poderia ter vencido, é verdade. As duas Copas do Brasil perdeu para equipes em um jogo contra a Bélgica, um jogo com dois times iguais, o Brasil perdeu. E contra a Croácia deu um azar tremendo, poderia ter sido o ganhador no tempo normal e até na repescagem, mas não foi, a coisa não virou. Então, a Argentina, que não foi a primeira da repescagem na última vez, foi a campeã do mundo. Então, repescagem, agora classificou, está todo mundo igual, está todo mundo no mesmo patamar. Mas, realmente, o Brasil jogou muito pouco e era de se esperar, né? Eu falava até na segunda-feira, ontem, falava no nosso bate-pronto que, para mim, a Bolívia era a favorita. Joga numa altitude realmente que muda as coisas, né? E eu sou a favor, é bom que se frise. Eu acho que você jogar 4.100 metros equivale a 40 graus no Rio de Janeiro ou a 20 abaixo de zero na Rússia. E eu não lembro de ninguém ter morrido na altitude, no calor extremo já. Alguns jogadores já morreram no calor extremo. Agora, que a vantagem mas também tem que ter um time razoavelmente competitivo, tanto que a Bolívia, a altitude nunca saiu de lá e a Bolívia não vai para a Copa desde 94, quando ela tinha realmente um time bom, um time interessante. Esse foi mais pelo fato de termos esse aumento absurdo no número de vagas. Se fosse pelo sistema anterior, o Brasil iria para a repescagem em quinto, mas talvez não fosse quinto também se ele precisasse ser quarto. Tirou o pé depois da classificação. Então está tudo dentro da normalidade, realmente está tudo dentro da normalidade. O Ancelotti botou mais gente para jogar, mas é claro que ele precisa olhar de forma diferente quem jogou aqui contra o Chile e quem jogou hoje lá na altitude. São coisas diferentes. 9 mudanças ao todo no time titular em relação à seleção brasileira que venceu o Chile por 3-0 no Maracanã. Alguns nomes novos, diferentes, nas laterais especialmente, né? O Vitinho, por exemplo, que nem havia sido convocado na primeira lista do Ancelotti, acabou pegando o espaço do Wanderson machucado, hoje teve a oportunidade de começar como titular. Quase um Brasil B, podemos dizer assim, né, Fábio Piperno, você que estava nos comentários da partida, quase um Brasil reserva entrando para esse jogo contra a Bolívia, uma Bolívia que tinha muito a disputar e conseguiu a vaga na repescagem, sonha ainda com a classificação para a Copa do Mundo, a primeira vez desde 1994, e um Brasil de muitos testes, né? O Ancelotti falou na hora da convocação que queria conhecer melhor os seus jogadores, né? Queria conhecer o dia a dia também e o que eles podem entregar dentro de uma partida, um jogo com aspectos muito diferentes, altitude. E o Brasil sai com essa derrota por 1-0. Piperno, muito boa noite para você. Boa noite, Boni, Mauro, Flávio, um abraço à nossa audiência. Olha, era um jogo, como disse o Flávio, enfim, teve um desfecho previsível. Era uma Bolívia que, né, lutava pela sobrevivência contra o Brasil desfigurado que foi lá para cumprir tabela. Então, em relação a isso, eu acho que o jogo teve um encaminhamento normal. Segundo aspecto, óbvio que ninguém daqui vai jogar bem lá na altitude a 4.100 metros, principalmente para quem está na Europa. Quanto a isso também, ok. E também concordo com o Flávio, tem que ser assim. Enfim, a Bolívia tem lá o direito dela de jogar onde quiser e ponto final. A única ressalva que eu faço em relação à seleção brasileira, e aliás até gostei inclusive de algumas experiências táticas que o Ancelotti fez hoje, em algum momento aí do segundo tempo, com 3 zagueiros, houve lá depois uma parte dessa fase final do jogo invertendo o Rafinha com o Estevão. Então, ele mexeu bastante nisso, e eu acho que como campo de observação também está tudo ok. Agora, eu acho que alguns jogadores poderiam ter tentado agarrar melhor a chance, com todos os problemas, com todos os senões, que é jogar 4.100 metros. Mas tentar um lance individual a mais, tentar alguma ousadia a mais, especialmente no segundo tempo. Porque eu achei que, estrategicamente, na primeira etapa, o Brasil até que se comportou bem. Ou seja, tirando a velocidade do jogo, esfriando, tocando curto, se poupando, era isso que tinha que fazer. E o jogo ia virar um 0-0 com o Brasil tranquilo, até que o Bruno Guimarães fez um pênalti num lance que de fato não precisava cometer. Agora,
Para mim tem um outro saldo que é mais preocupante. O Brasil realmente ter acabado essas eliminatórias em 5º lugar, né? O novo técnico dirigiu a seleção em 4 jogos, estreou já fora contra a seleção que ficou em 2º, que fez uma campanha muito melhor que a do Brasil, porque o Equador não apenas ficou em 2º, mas não vamos esquecer que ele entrou com 3 a menos, então ele pontuou muito mais que o Brasil. E aí o Brasil ficou naquele bolo lá com o Paraguai, vejam só, Uruguai e tal. Então, eu acho que em relação a isso, o saldo foi muito negativo. O Brasil realmente não jogou nada. Então agora já passou, a parte que valia pontos já está encerrada, as intermináveis eliminatórias da América do Sul já são a paz da virada, e agora ele vai ter mais algumas oportunidades para os amistosos tentar de fato concluir as observações que ele ainda julga necessário fazer e de fato começar a montar um time. Dá tempo, acho que o Brasil começa atrás, mas dá tempo, não há motivo para desespero. Agora, tem que se começar a exigir da seleção que ela jogue mais. E tem que se cobrar também de alguns jogadores para que tenham mais poder de iniciativa. Porque já faz tempo que tem alguns jogadores, entra técnico, sai técnico e tal, e o rendimento não muda. Eu achei que poderiam alguns jogadores ter aproveitado, claro, melhor a oportunidade hoje contra a Bolívia. E dadas as circunstâncias, ainda assim, todas as ressalvas feitas, o Brasil não foi bem jogando contra a seleção boliviana em El Alto. Mauro César Pereira, muito boa noite para você. O que você achou da partida? Dá para tirar algo de positivo dessa atuação do Brasil nesse último compromisso pelas eliminatórias? Boa noite a todos. Eu acho que, primeiro, assim, importante que ninguém se machucou, né? Pelo menos a priori nenhum jogador se machucou, isso que é o mais importante. Esse jogo não tem menor relevância em relação aos jogos dos clubes, né? Que vão acontecer a partir de amanhã, são muito mais importantes. Jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, jogos dos times internacionais, né? Atletas que atuam lá fora e que também vão voltar para suas equipes, né? Isso que é o mais importante, né? Numa semana que o Caio Jorge se machucou, o Varela voltou machucado no Brasil, o Doué e o Dembélé se machucaram no mesmo jogo, a França vai ficar semanas, um mês e meio sem um mês sem o outro, pelo menos. Ele vai jogar na Liga dos Campeões contra o Barcelona sem os 2 jogadores, né? Por conta da seleção francesa, né? Ou seja, porque jogou contra a Ucrânia, aí machucou 2 jogadores, né? Enfim, tudo isso aconteceu. E outros, esse Pereira vai encontrar mais jogadores se machucando, que é tanta seleção jogando, tem mais gente que acaba se contundindo. Então, acho que a boa notícia é essa. Acho que esse tipo de jogo não dá para avaliar nada, porque é um jogo de sobrevivência. Quando os times brasileiros vão jogar na altitude, os times, não a seleção, Libertadores, Sul-Americana, jogam tentando o que é possível, né? Mesmo contra equipes bolivianas mais fracas, um 0-0, 1-1 acaba sendo tratado até como um resultado bem aceitável pela dificuldade que se tem para jogar. Acho que esse jogo não dá para avaliar ninguém, né? Até porque alguns jogadores têm uma reação, o organismo reage de uma maneira, outros de outra forma na altitude. Então, não dá nem para você comparar desempenhos, quem saiu melhor, quem foi pior, porque não tem condição. A Bolívia fez 1-0, e aí ficou mais confortável, não correu muito risco, né? Também não ameaçou tanto assim, no final ainda fez o Alisson trabalhar, mas não fez uma grande pressão, porque já estava em vantagem, e sabia que a Venezuela estava tomando de 6 lá da Colômbia, né? De forma constrangedora até para um time que jogava em casa e buscava a classificação, parece que sentiu aí o peso, a responsabilidade. E acho que o jogo foi resolvido num pênalti, para mim, inexistente. Uma jogada em que o Roberto Fernandes dá um salto depois que o Bruno Guimarães, as pernas meio que se entrelaçam ali, né? Aí o Vitinho já chega para espanar, quando o Vitinho vai espanar, o boliviano percebe que não vai alcançar mais a bola e dá um pulo. Aí o glorioso VAR entra em ação, interfere e acaba, na minha visão, dando uma garfada na Venezuela, porque classifica a Bolívia para a repescagem com um lance capital sendo de um pênalti de VAR. Quer dizer, o VAR interferindo tremendamente num lance, para mim, absolutamente normal de disputa de bola. O que acontece nessa disputa é que o jogador que está defendendo, ele não vai dar um salto para cavar nada. O atacante é que salta. E os caras caem nessa artimanha, acabam marcando, né? A arbitragem chilena, né? O Chile foi uma porcaria nessa eliminatória, mas o conjunto chileno de arbitragem conseguiu ser protagonista, interferindo diretamente. Ao mesmo tempo, também é até chato para a Venezuela reclamar de alguma coisa depois de tomar de 6, né? Mas achei que esse lance capital teve um pênalti à brasileira com um sotaque chileno.
Sotaque chileno. Realmente, eu fiquei na dúvida também sobre a situação do pênalti. Até queria saber a opinião de vocês, Flávio Prado, também Fábio Piperno. O que vocês acharam dessa situação? Se a arbitragem foi bem, foi mal? O lance do pênalti. Até que o Bruno Guimarães tem um choque de realidade, talvez, né? Ele que já está na Premier League há algum tempo, acostumado com a arbitragem por lá. Tem um reencontro com a arbitragem sul-americana assim, né? Lances assim lá não são marcados, né? No final do jogo ele deu uma entrada excessiva, ele poderia ter sido expulso. É verdade, fugiu também, do cartão vermelho. Também ali, achei que ele perdeu um pouco da pegada, estava mais cansado e tal. Não daria pênalti, não. Eu vi como mal, eles se entrelaçaram e tal. Um pênalti brasileiro é curioso, porque esse detalhe muda tudo, né? Se o jogo termina empatado, não quer dizer que terminaria empatado, claro. A Bolívia estava pressionando, tirou o pé depois do gol. Mas esse erro de arbitragem ele pode ter gerado a eliminação de um país e colocado o outro na repescagem, que é uma repescagem enrolada, né? Não é mais aquela repescagem de um contra um. Agora 6 países, tem ranking da FIFA que classifica dois. Classifica os dois primeiros esperam e os outros 4 jogam inicialmente, depois classificam 2 e jogam com os outros 4. Sobram 2, os 2 melhores classificados. Os outros 4 jogam entre eles num sorteio e depois os 2 ganhadores vão jogar com esses outros 2 que estavam separados previamente, para sobrarem 2. Inclusive jogo em campo neutro, vai ter jogo nas sedes da Copa, enfim, é enrolado. Precisa dar uma olhada ainda como que está o ranking nesse momento, mas a Bolívia pode estar então a 2 partidas, né, ainda da Copa do Mundo. Se for jogar essa primeira semifinal. Se não for uma das 2 pelo ranking passa direto de fase, ela vai ter que fazer. Terá mais 2. Exatamente. Mais 2 jogos. Vai ter que fazer uma pré-repescagem. Uma pré-repescagem. Agora, tem um caminho longo ainda. Tem entrando alguma mulambada aí, tem Nova Caledônia, Curaçao e tal. Tem uns times de esquina que estão se classificando. Nova Caledônia já está classificada, né? Time de botequim está se classificando. Mas essa porcaria que a FIFA está fazendo vai acontecer esse tipo de coisa. Vai jogar com o time de botequim. Eu duvido que o Macalela da Vila Esperança perde desse Nova Caledônia aí. Mas nem a pau. Mas é coisa da FIFA, né? Montar um time da Jovem Pan talvez não perca. A Nova Zelândia já não deveria ir para a Copa, porque o nível dele é muito baixo. Embora tenham conseguido uma outra coisa em algumas edições. Imagina o segundo colocado, né, da Oceania. Não dá. Aí realmente é circo demais. Fábio Piperno, o que você achou desse lance do pênalti? Já teria marcado? Você que comentou o jogo na jornada esportiva aqui da Jovem Pan, teria marcado essa penalidade ou achou que foi exagerado por parte do árbitro Cristian Garay, né? O chileno Cristian Garay. Eu achei que o Bruno Guimarães foi mal no bote. Eu achei que ele poderia ter evitado, daria para ter marcado. Agora, fosse também o pênalti mais claro do mundo. E aí tem uma outra coisa, quer dizer, o VAR chama o juiz. Então, se o juiz tem uma dúvida aqui e tal, vem dar uma olhada. Aí que está o negócio, em que pese o árbitro, né, ter sido chamado lá para olhar. Vejam, assim, a decisão final é dele. Quer dizer, o cara do VAR não está dizendo para ele o seguinte, olha, você é obrigado a marcar. Ele vai lá e decide. O problema é esse, quer dizer, tem um monte de juiz que interpreta mal a regra e ele tem uma segunda chance e às vezes faz uma reinterpretação pior ainda. Eu até achei que no caso de hoje daria para ter marcado. Mas eu estava rindo aqui do Flávio, porque ontem Suriname passou a liderar um dos grupos aí da CONCACAF, né, ganhando de El Salvador fora. E El Salvador, enfim, já foi para a Copa do Mundo, assim como o Panamá, que também está no grupo. O Salvador já fez uma guerra. Já fez uma guerra lá contra Honduras, em 69, né? Guerra do futebol. E aí, você sabe que Suriname, no jogo que fez em casa, na rodada anterior, Fábio, o público lá em Paramaribo foi de 2.600 e poucas pessoas. Assim, não tem lá, obviamente, tradição, mas agora o time está eufórico, afinal de contas é líder. E hoje, Cabo Verde ficou muito próximo da Copa do Mundo ao vencer Camarões, né? Como chama? Tubarões Azuis, né? Tem lá como destaque o goleiro Vozinha. E você estava falando, tirando uma onda aí da Nova Caledônia,
Uma vez a Nova Caledônia, um time lá da Nova Caledônia, acho que foi no Mundial Interclubes de 2019, 19. Tinha um time chamado Indiene. E esse time levou um garoto que começou em Marília. E ele foi com todo o sonho lá, né, de fazer um jogo no Mundial, né? E você sabe que o campeão da Nova Caledônia, ele entra na terceira etapa da Copa da França. Tem uns 1000 times. Então eles vão até a França jogar. Então. Esse time foi lá, fez um jogo só, perdeu e já voltou. E aí o rapaz foi lá para o Mundial. Quando chegou no Mundial, treinando antes da estreia, acabou se contundindo e perdeu o sonho dele. E hoje, inclusive, desistiu da carreira. Chama Marcos Paulo.